Bom, rapaziada, vitória de volta. Com a vitória, vitória do Vitória dentro de casa, no Barradão não tem jeito, né? Acaba sendo a tendência que o Vitória ganha, a gente acaba tendo essa certa arrogância quando o jogo é dentro de casa. Mas enfim, Vitória e Vasco, na volta da Série A, ainda um jogo pelo primeiro turno, se eu não me engano, seria o último jogo do primeiro turno, mas não é o último jogo porque tem o jogo contra o Botafogo que é atrasado lá da quarta rodada. E tem algumas coisas a falar sobre isso. Mas enfim, o Vasco hoje vem sem técnico. Eles demitiram durante essa pausa para a Copa. Muitos times tiraram para relaxar e o técnico e o Vasco tirou para ter problemas internos. Eles demitiram o técnico Renato Gaúcho no meio da Copa e ficou muito tempo sem técnico, muito tempo o técnico interino treinando. E se eu não me engano foi menos de uma semana antes que o técnico do Vasco chegou, esse técnico agora que eu nem lembro o nome, acho que é Pedro alguma coisa. Inclusive, um detalhe curioso da carreira dele é que ele tem mais derrotas do que vitórias na carreira inteira, em todos os jogos que ele jogou. Mas enfim, ele chegou por pouquíssimo tempo. Esse foi o primeiro jogo, obviamente, com a camisa do Vasco. Chegou pouquíssimo tempo, não teve muito tempo para organizar a casa. E que bom que foi justamente contra o jogo do Vitória. Que bom que, enfim, vitória do Vitória é tudo que importa, mesmo se estivesse organizado ou não organizado. Vitória tem que ganhar, é isso aí. E um detalhe de Vitória e Vasco na história como um todo eles só ganharam duas vezes dentro do Barradão. Lá no Rio, o grande rival do Vitória é o Vasco, e eu imagino que para cá, para o Nordeste inteiro, o maior rival do Vasco é o Vitória, porque é um certo carrasco do Vasco, mesmo com times absurdos, o Vasco quando pegava o Vitória, principalmente dentro do Barradão, a história inteira ganharam duas. E aí ficou por isso, o resto... Enfim, um jogo horrível, um jogo tenebroso, muito feio esse jogo, mas o que importa é que 3 pontos levou para casa, e é isso aí. O Vitória joga mal, ganha, joga bem, ganha, joga mais ou menos, ganha. Só falta fazer isso fora de casa também, mas dentro do Barradão a tendência é ganhar. Tanto que agora chega, se eu não me engano, a 7 vitórias, um empate e uma derrota. O empate foi aquele jogo, vamos esquecer aquele jogo contra o Corinthians, né? Aquele jogo, meu Deus do céu, que jogo foi bom para dormir. E o jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, que o Vitória, que se eu não me engano, é o que o Kaiser perde um pênalti lá no começo do campeonato, eu nem lembro, eu posso estar confundindo com 2025 também, mas se eu não me engano é esse. O Vitória tem um ótimo retrospecto dentro do Barradão e continua com esse jogo do Vasco. E falando um pouco mais sobre essa pausa da Copa do Mundo, se você pegar para olhar somente o Vitória é o time que descansou menos e quem jogou mais cedo dentre todos os times da Série A. Então, se você pegar para olhar como foi os últimos jogos do Vitória, o Vitória joga já com a pausa, o Brasileirão já tinha pausado, mas o Vitória continua jogando para a final da Copa do Nordeste. Se não me engano, o jogo de ida e de volta, o Brasileirão já estava pausado. Então o Vitória continua jogando ali na força máxima, tentando ganhar. O Vitória que tinha alguns lesionados que tiveram que se esforçar para conseguir jogar. E, enfim, isso acaba gerando problemas, né? Acaba gerando lesões. Por exemplo, o próprio Kaique, ele se machuca, se não me engano foi durante a final, eu nem lembro mais, tem muito tempo de pausa, tem muito tempo que eu não faço isso aqui, inclusive. Mas ele se machuca e até agora machucado, né? Por conta desses jogos que não foram, enfim, ficaram no meio da pausa do campeonato meu Deus. Ficou no meio do campeonato já pausado. O time, nos 2 jogos da final, ficou no meio do campeonato já pausado. Deu pra entender? Agora tá um pouquinho mais claro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Vitória, mesmo com o Campeonato Brasileiro inteiro pausado, o Vitória ainda estava jogando e foi o primeiro time a jogar. Teve o Vitória e Vasco, foi o primeiro jogo oficialmente da Série A a voltar, se eu não me engano foi. Teve um outro no mesmo dia, se eu não me engano foi depois do Vitória. Eu posso estar falando besteira aqui. Mas de qualquer jeito foi no primeiro dia de volta essa volta antecipada, né, que não foram todas as rodadas, que não foram todos os times que voltaram, foram apenas alguns, mas o Vitória foi um deles e foi justamente no primeiro dia. Então o Vitória, dentre todos os times da Série A, obviamente na Série B, se não me engano, na Série C, enfim, e por aí em diante, não pausou para a Copa do Mundo, mas o Vitória, dentre todos os times da Série A, foi o que menos descansou, então teve muito menos tempo de preparo para se encaixar. E você pode pensar, pô, mas é melhor, porque se você for muito tempo parado, você pode esquecer como é que joga, só que ao mesmo tempo tem aquela questão das lesões, né? Então, talvez quanto mais tempo você tiver para se preparar enfim, se recuperar de como foi essa sequência do Vitória com muitos lesionados, talvez seja melhor. Mas enfim, e eu esqueci de falar do jogo contra o Redenção, que o Vitória não ficou esse tempo todo sem jogar, ele jogou contra o Redenção, eu não lembro exatamente qual dia, mas esse jogo, se você não ouviu falar desse jogo, não se preocupe, você não está perdido não. É porque esse jogo não foi televisionado e nem publicado oficialmente. O Vitória tentou esconder esse jogo, mas você sabe como a imprensa vai lá atrás e procura e acha. E no fim das contas foi 11-0 pro Vitória contra o Redenção. E você me pergunta, quem é o Redenção? Não sei também não. Mas
se eu não me engano, da Série B do Campeonato Baiano, alguma coisa assim. Mas o Vitória joga contra o Redenção e daí fica aquela, pô, o Vitória vai ter um amistoso contra um time desse calão, desse, sabe, desse nível técnico, pô, 11-0 vai dizer alguma coisa? E assim, o Vitória ganhou, então meio que tanto faz, ninguém vai pensar nisso mais, porque talvez se o Vitória perdesse ou se empatasse, ia pensar, tá vendo? Pô, tinha que pegar um Fluminense, sei lá, pegar um amistoso um pouquinho mais sério, alguma coisa assim. Ganhou, tá tudo bem. É isso aí. O Vitória teve somente um amistoso, alguns outros times tiveram mais amistosos, televisionados, e o Vitória teve somente esse, não foi televisionado. Mas enfim, vamos pro jogo de hoje, que o Vitória vem com esse time aqui em campo, e você pode notar uma diferença nesse time aqui. Vamos falar, vamos por partes. Lucas Arcanjo, que trabalhou muito pouco, já vou adiantar aqui, acho que não fez nenhuma ponte, nenhuma defesa milagrosa. Jamerson, que faz a lateral direita e ficou naquela de, meu Deus, a gente já bota o Brits ou não, e eu já vou falar sobre a janela de transferência, vou deixar mais pro final do vídeo, que eu quero falar uma coisa sobre ela. Mas enfim, aí ficou naquela, pô, a gente bota o Matheus Silva, que tá voltando de lesão agora, a gente bota o Brits, que faz a lateral direita, ou a gente continua com o Jamerson? E o técnico optou por continuar com o Jamerson, já que terminou a final jogando bem na lateral direita, o Jamerson que é canhoto e lateral esquerdo, mas joga na lateral direita também, ele jogou uma parte da carreira na lateral direita, e enfim, faz a lateral direita. Na partida de hoje ele tem dois errinhos ali, um que poderia dar muita merda e o outro que acho que também poderia dar muita merda. Eu já vou mostrar, vocês vão ver os lances. Mas enfim, ok, mas dá aquele susto, é melhor que tenha um lateral direito de ofício ali, justamente porque pô, você tá com a perna canhota, até para marcar, para tentar chutar, ele fica meio, sabe, não fica torto em campo, jogando ali na lateral direita. Mas enfim, Kaká, zagueiro, talvez o melhor zagueiro do Vitória, faz uma boa partida. Luan Cândido, que para mim é um dos melhores em campo. Ramon, partida ok, não tem muita coisa a se falar do Ramon. Baralhas, que também faz uma ótima partida, principalmente no primeiro tempo. Martins, que para mim é o melhor em campo, faz uma das suas melhores partidas na história que ele teve agora com Vitória, dando o caminho dele com Vitória. Zé Vitor, que sai machucado para a entrada de Pochettino, ele sai machucado num baque no joelho, e daí a gente fica naquela, meu Deus, Zé Vitor machucado, mais um machucado, meu Deus do céu. Aí ele, quando acabou o jogo, falou que não era nada sério. Aparentemente, realmente não é nada sério, a gente só vai saber quando o Vitória se pronunciar, ou se o Zé Vitor voltar no próximo jogo. E para a entrada dele, para quando o Zé Vitor saiu, entra o Pochettino, e bem cedo, inclusive, Pochettino claramente sem ritmo nenhum, ele estava perdendo as bolas, dando umas jogadas ali muito nada a ver, mas claramente dá para ver que o cara tem um refino com a bola, o cara sabe o que está fazendo, ele só precisa de um pouquinho mais de tempo para trabalhar e se entender um pouquinho mais para ganhar um pouquinho de ritmo. Enfim, Diego Tarsia, essa é a grande mudança do time de hoje, e você pode perguntar, pô, por que o Diego Tarsia está aqui e não o Mateuzinho? Se você olhar aqui embaixo, o Mateuzinho está aqui no banco. Por que foi o Diego Tarsia? Será que foi só a opção? Não, o Mateuzinho ele pegou uma virose, ele ficou meio gripado pré-jogo, e daí ele falou, pô, deixa eu ficar no banco, na moral. E, enfim, ele ficou no banco, entrou o Diego Tarza, e tem aquele debate, né, de realmente o Diego Tarza já merece passar e entrar na vaga do Mateuzinho. Eu não sei, principalmente para esse jogo, eu sinto que precisava do Mateuzinho, principalmente um cara para, sabe, criar essas jogadas, tirar um pouquinho essa dureza do Vitória. Eu não sei como é que dá para explicar, mas o time não chegava tanto quanto deveria chegar, entende? E também tem aquele fator que o Diego Tarsia, ele é aquele jogador de segundo tempo, não necessariamente que ele só funciona no segundo tempo, estilo Luiz Henrique na seleção brasileira, não é isso que eu quero dizer, mas é um jogador que quando você precisa de alguém para dar esse ritmo de jogo, para dar essa coisa boa no segundo tempo, para dar uma melhorada, tem um Diego Tarsia no banco, tem um Kaiser no banco. E continuando aqui na seleção do Vitória, né? É, e hoje faz uma partida meio apagada, eu sinto que ele estava muito bem marcado e por isso não fez uma partida tão boa. Mas a gente sabe o que é Eric pode mostrar pra gente, não é nada, meu Deus do céu, ele fez uma partida terrível, não é isso. Só sinto que ele ficou muito marcado e por isso que, enfim, não conseguiu chegar tanto assim, dar tanto perigo, embora teve uma chance ali que, meu Deus do céu. Mas enfim, René, 91 no ataque, ele que chega a ser o terceiro jogo sem marcar, e o outro no banco tem 3 gols em 3 jogos, nesses últimos 3 jogos. Existe um debate aí que pode começar a se criar. Não necessariamente agora, você já imagina qual é esse debate. Mas vamos prosseguir aqui para o jogo, de fato, que ele vai começar com a chance do Vasco, que mostra aquele papo de a borracharia voltou, né? Vamos lá, o Cuiabano,
lateral esquerdo do Vasco, bom lateral inclusive, ele jogou naquele ano de 2024 perfeito do Botafogo, que ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão. Ele sai para o Nottingham Forest e agora, se eu não me engano, está emprestado para o Vasco. Ele recebe essa bola aqui, dá uma canetaça no Jamerson, bonita caneta, e você pensa, meu Deus, Vinícius Júnior. Lembra aquele lance do Vinícius Júnior, que ele quase fez um golaço, que ele domina a bola já dando uma caneta e vai, não sei o que, e quase dá uma caneta, e quase dá uma cavadinha no goleiro? Vamos prosseguir aqui que ele vai fazer quase isso. Ele quase fez isso, só faltou chegar um pouquinho mais perto, talvez. Mas, e ele cai logo em seguida. Mas, meu Deus do céu, que jogadinha horrível, que coisa feia que acabamos de assistir. Mas é isso aí, Borracharia voltou. E continuando, o jogo, o primeiro tempo do Vitória era um pouco bom, mas o jogo em si era muito ruim. E eu vou te mostrar o que quer dizer, porque nesse momento aqui, você lembra que aquele lance que agora que eu mostrei do Cuiabana era aos 5 minutos? Esse aqui é aos 43. E para você entender o que é que eu quero dizer com um jogo feio, mas o Vitória foi um pouquinho melhor no primeiro tempo, principalmente por conta dessa chance do Eric que ele chuta, dribla, meu Deus do céu. Ele dribla e vai chutar e isola. E pô, dava para fazer uma coisinha um pouquinho melhor, porque ele faz a jogada toda certa, ele vai fingir que vai bater de chapada, sabe? Que ele vai fazer a chapada do Eric, todo mundo conhece a chapada do Eric a essa altura. Então o Cuiabano já tava ali, meu Deus, ele vai chapar. Ele fecha e ele faz um drible perfeito, só que chega na destra dele, talvez ele não tenha calibrado muito bem durante essa pausa para a Copa. Então ele isola essa bola aqui. E prosseguindo, logo na sequência, vai ter uma bola do Baralhas, que inclusive é o Eric que chuta, e o zagueiro aqui do Vasco, eu não lembro como é que é o nome dele, acho que é o Robert Renan, ele rebate para frente, sobra pro Baralhas, que de fora da área chuta, e meu Deus do céu, que defesaça, eu pensei que essa bola tinha sido muito no cantinho, foi quase gol do Vitória, e nem foi tanto, eu tenho o replay aqui, foi uma boa defesa do Léo Jardim, mas nada absurdo, sabe? E isso aqui foram os lances do primeiro tempo, vocês gostaram? É isso aí, é isso aqui que a gente tem no primeiro tempo. Não foi um jogo muito bonito no primeiro tempo, no segundo tempo teve um pouquinho mais de lance, mas não foi um jogo muito legal, um jogo muito feio, inclusive. Mas o Vitória é levemente melhor, como você viu ali nas chances, embora não teve nada, meu Deus, que chance absurda, talvez aquela do Eric, seja uma chance grande que o Eric perde, mas nenhum dos dois times fazia muita coisa, sabe? Era um jogo feio com muito erro técnico, sabe? Os caras tentavam dar um passe, errava o passe, tentava dar um drible, fazer uma jogada, errava, umas coisas bem bestas, e claramente falta de ritmo, não só do Vitória, mas também do Vasco. E o Vasco, além da falta de ritmo, também tinha a desorganização da falta de técnico por muito tempo. O Vitória, provavelmente, eu espero muito que só seja falta de ritmo, que com base o Vitória vai treinando e vai se readequando com o Campeonato Brasileiro, com o ritmo do Campeonato Brasileiro, ele volte a jogar muito bem como estava jogando no primeiro turno. E é muito importante que continue, porque eu vou trazer um dado sobre o primeiro turno e o potencial que o Vitória pode chegar. Enfim, esse é o primeiro tempo. Muito ruim, mas a gente vai começar o segundo tempo e você vai pensar, pô, finalmente o jogo melhora? Talvez. Não sei do seu ponto de vista o que é melhorar o jogo, mas aqui a gente tem uma chance do Vasco, que lembra que eu falei que o Jamerson tem dois lances capitais? O primeiro, um dos que eu não contei é aquele do Cuiabano que ele toma caneta. Que eu não cheguei a contar porque, meu Deus do céu, não é nada demais, não vai mudar, não mudou muita coisa, é uma caneta no meio de campo, por favor. Mas tem esse lance aqui, que se você percebeu bem, é uma bola que está no alto, o jogador do Vasco vai tentar dominar, na verdade ele tenta dar o passe, né, e ele acerta o passe. Por quê? Porque o Jamerson erra o domínio. Essa bola vai passar no meio das pernas do Jamerson e o Andrés Gomes, que entrava no segundo tempo do Vasco, chuta e essa bola passa perto, mas nem tanto assim também, que a gente vai ver a outro ângulo da câmera aqui, ele vai chutar e essa bola vai passar meio distante, Arcanjo nem, sabe, não fez muita coisa, mas essa bola poderia ser uma grande chance de perigo. Andrés Gomes esse que entra e bota fogo no jogo, mas falando um pouquinho do Jamerson faz um erro crasso, e eu espero que não faça de novo, porque a gente não sabe como é as condições na nossa lateral direita, se tem realmente substituto que já está pronto para voltar para o jogo agora contra o Botafogo fora de casa, e a gente sabe como é que é a vitória fora de casa, então a gente precisa de um pouco mais de atenção, mas eu imagino que a falta de ritmo, porque o Jamerson jogou bem as finais quando estava de lateral direito, e agora, enfim, ele faz isso aí, mas tem mais um lance que vai acontecer, e falando de novo do Andrés Gomes, porque tem mais um lance dele aqui.
Andrés Gomes, de novo, ele vai cruzar essa bola quase na cabeça do Pumita, que graças a Deus é o Ramon, se eu não me engano, que faz a cobertura aqui, que derruba ele, enfim, que desequilibra ele, e ele não acerta o cabeceio, porque se acerta, a Cândido tá quase vendido aqui já. Enfim, graças a Deus ele erra, mas, de novo, o Andrés Gomes aqui em cima entra no jogo e bota fogo no jogo. Andrés Gomes, esse que jogou a Copa do Mundo pela Colômbia, e volta agora, não voltou como titular, que é titular absoluto do Vasco, se não me engano, é o melhor jogador do Vasco, mas não volta agora como titular justamente por conta dessa pausa que ele teve para recuperar do desgaste que teve na Copa. Enfim, aqui, logo na sequência, a gente vai ter o gol do Vitória aos 23 minutos do segundo tempo, e você está se perguntando se você não viu o jogo, né? Imagino que você tenha visto, por isso você está vendo esse vídeo. Mas se você não viu o jogo, você deve estar se perguntando, meu Deus, como assim gol do Vitória? A bola tá na zaga do Vasco, o cara tá bem tranquilo aqui, inclusive, não tem marcação nesse cara aqui. O cara pode abrir para cá, o cara pode abrir no lateral, que inclusive nem tá aparecendo na imagem de vocês, mas tem um lateral aqui embaixo, bonito. Ele pode dar um chutão e achar. Mas o Vasco, a lá Diniz, tenta sair tocando. A lá Pepe Guardiola, tenta sair tocando. E daí ele toca a bola aqui, e o cara até quebra o pescoço aqui para olhar, que o Diego Tá já tá chegando na pressão. Aí ele tenta proteger, o Diego Tá rouba, Kaiser bate, faz o gol. 1-0 Vitória. E aqui, meus amigos, eu tenho algumas coisas para falar de Renato Kaiser, eu tenho anotado aqui porque eu não vou lembrar de tudo. Primeiro, a maior vítima da carreira de Renato Kaiser é o Vasco. Ele fez 6 gols contra o Vasco. O segundo lugar, eu nem lembro qual é o time, mas tem 4. Então, o Kaiser é meio que carrasco do Vasco. Kaiser é esse que é cria do Vasco. E se você voltar para lembrar, no ano passado, o Kaiser, no seu jogo de estreia, ele voltando meio que de lesão ali do Fortaleza, a gente sem esperança nenhuma, porque os nossos centroavantes eram Janderson e Fabri, e quem é que fazia? Acho que era eles dois, né? Não tinha mais ninguém que fazia aquela centroavância. O cara chega e faz, e o Vitória tomando 1-0 contra o Vasco, dentro do Barradão, o Kaiser chega, faz 2 gols e vira o jogo. Isso aí foi Kaiser contra o Vasco em 2005 e em 2024, quando nada tá dando certo, quando nenhum dos dois times tá chegando muito bem. Quando o Vitória não acha nenhuma chance boa, Kaiser chega, obviamente, tem a participação ali do Diego Tarza, mas também o chute não é muito fácil do Kaiser, que ele chuta meio no cantinho das pernas do goleiro e consegue achar um pixel perfeito ali para conseguir que a bola passe. Lembra que eu falei daquela coisa de 3 jogos de Kaiser e 3 jogos de René? Que em 3 jogos, nos últimos 3 jogos, René tem 0 gols e Kaiser tem 3. Que bom é ter um banco. E se você olhar aqui em 2016, Kaiser tem 13 gols e René tem 17. Ah, tem aqui ele jogando na Portuguesa, mas de qualquer jeito. É muito bom ter um banco. Muito bom mesmo. E já gera aquela ótima dor de cabeça de ficar, será que no próximo jogo já não é o Kaiser no lugar do René? Será que a gente já não troca? Embora eu acho ainda que, por mim, eu iria de René titular, principalmente contra o Botafogo, porque o René, enfim, a pressão do René, a velocidade do René, eu sinto que é um pouquinho melhor do que a do Kaiser, mas é muito bom ter um banco. Se a gente pegar para ver o que foi que aconteceu em 2024, 2025, a gente tinha um Fabri, a gente tinha um Janderson, tudo bem, em 2024 a gente tinha Alejandro, mas você entende que a gente tinha Alejandro e quem? Ninguém. Era Alejandro e eu acho que era Janderson, mas Janderson jogava na ponta, eu nem lembro mais, e que bom que eu não lembro mais. Mas a gente não tinha um banco. E se, Deus o livre, René sai por uma proposta absurda que ele receba, a gente tem um Kaiser que pode não ser o centroavante perfeito, pode não ser aquele cara que vai resolver todo o jogo, pode não ser o cara que, meu Deus, dá a bola nele e faz o gol, pode. Mas se René sai, a gente não tem um desespero por um centroavante. A gente tem um bom banco, tem um bom jogador no banco, que se René sai, a gente pode contar com ele em alguns jogos, obviamente, que se René sai, a gente vai à procura de um outro centroavante. E Deus o livre que René saia, eu não quero que René saia, não. Mas só para vocês entenderem que finalmente a gente tem um bom banco. O Pochettino, obviamente, está sem ritmo, mas a gente vê que o cara tem a qualidade ali para jogar com a bola. Eu posso queimar muito minha língua, mas eu acho que o Pochettino pode dar muito certo no Vitória. Ele só precisa recuperar esse ritmo, recuperar esse bom futebol. E a gente sabe que o Vitória é muito bom para recuperar bom futebol. A gente viu o Walter quando chegou do Botafogo, ele fez um erro absurdo no último jogo dele no Botafogo, e daí ele vem para o Vitória e é absurdamente um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do Vitória, e é vendido para fora. Mesma coisa com o Kaká esse ano, talvez seja o melhor zagueiro do Vitória, eu acredito que seja, embora nessa partida, para mim, é Luan Cândido.
mas ele sai do Corinthians praticamente chutado pela torcida, chega aqui, consegue jogar bem e, pô, eu posso falar vários outros jogadores aqui. Ele sai, por exemplo, o próprio Eric era banco, pô, talvez nem relacionado, eu nem lembro como é que estava o Eric no São Paulo. Ele chega aqui e vocês sabem o que está acontecendo com o Eric, principalmente nesse ano, né? Então, cara, é muito bom ter um banco, é muito bom ter um jogador que a gente consiga contar, é muito bom ter um jogador que a gente possa, pô, a gente vai colocar no segundo tempo e a gente pode contar com esse cara para que ele vai conseguir fazer alguma coisa, vai conseguir ajudar. A gente lembra naquele jogo contra o Fluminense que sai alguns jogadores, entra Ronald, entra, eu nem lembro quem foi o outro, mas Ronald foi o que mais ficou na minha cabeça, que ele erra uma coisa absurda e gera o outro gol do Fluminense, a gente perde a primeira vitória fora de casa por conta de um erro individual do banco que mais uma vez matava a vitória. Hoje o banco resolve, Renato Kaiser sai do banco, Pochettino sai do banco, e obviamente, enfim, vocês sabem, o Pochettino não jogou tão bem, mas ele tende a jogar melhor, principalmente por conta desse histórico de recuperação de jogadores no Vitória. E o Diego Tarzer também, que a gente não pode esquecer que o Diego Tarzer só entrou agora como titular porque o Mateuzinho ficou doente, porque naturalmente o Mateuzinho seria o titular. E daí o Diego Tarzer é quem pressiona e recupera a bola, e o Kaiser é quem faz o gol, 2, teoricamente, do banco. Obviamente o Diego Tarzer começou a titular, mas vocês entenderam. Então, cara, é muito bom ter um banco, é muito bom ter um time um pouquinho mais sólido que a gente possa confiar, e essa janela é algo que eu quero falar. Eu devo fazer um vídeo sobre essa janela, eu só estou esperando as coisas se acalmarem, né? O Vitória finalmente chegar numa conclusão de beleza, não chega mais ninguém, e daí eu incluo todo mundo, porque não faz sentido eu fazer um vídeo no meio da janela e daí chega mais 3, 4, eu não vou falar como é que eu vou criar outro vídeo, parte 2, aí não faz sentido. Então eu tô esperando essa janela se acalmar um pouquinho para eu falar dessa janela do Vitória, que talvez seja uma das melhores janelas desde muito tempo. Mas enfim, continuando aqui do vídeo, ainda tem tempo pro Jamerson errar mais uma vez. E a gente tem aqui o segundo lance, que eu falei que o Jamerson tinha 2 lances, esse lance aqui é absurdo. Esse lance aqui aos 25 é logo na sequência do gol do Vitória, logo no primeiro lance que teve após o gol do Vitória, tem esse lance aqui. O Jamerson toca a bola dominada, se vocês virem aqui, e ele vai tentar recuar pro Arcanjo, alguma coisa assim, e ele toca muito mal. E aqui, meus amigos, aqui é gol. Aqui é gol, sabe? Aqui aqui, meu irmão, ele só chuta, sabe? E ele não chuta. Que bom que ele não chuta. Porque ele tenta driblar o zagueiro e consegue driblar o Kaká aqui. E nesse momento aqui ele já não tem mais ângulo de chute. Ele vai tentar rolar pro meu parceiro que vai chegar aqui na entrada da área, que vai chutar e, meu Deus do céu. E o Vasco perde mais uma chance. E que bom que perdeu. Que bom que perdeu, porque a gente vence. Não necessariamente convence, mas vence, é isso que importa. E todos esses foram os lances aqui que eu separei desse jogo. Inclusive eu falei pra caramba e eu esqueci de fechar a câmera em mim. Mas tudo bem, eu vou me reacostumando porque tem um tempo que eu não faço isso aqui. Mas o Vitória vence, vence dentro de casa, o que é o comum, né? O que é o comum. E que bom que o Vasco perdeu várias chances, porque teve chance do Vasco pelo menos empatar esse jogo. Embora, se vocês perceberam, o último lance que eu mostrei foi aos 25 do segundo tempo. Eu não guardei mais nada. Se vocês perceberem, no primeiro tempo foi um lance aos 5 minutos e os outros só 43. Então vocês entenderam como foi esse jogo. Foi um jogo feio, foi um jogo que, se você olhar até nas estatísticas, tanto que eu não anotei tantas estatísticas aqui, se vocês olharem, é um jogo que até engana ali pelas estatísticas, mas se você pega para assistir, meu Deus do céu. Enfim, inclusive eu esqueci de falar que o Vasco era melhor no segundo tempo. O Vasco voltava melhor, como você viu ali, teve alguns lances do Vasco, ele era melhor até o gol. Depois do gol, morreu e não ofereceu mais perigo nenhum pro Vitória. E daí ficou naquele jogo meio muito feio, não meio, muito feio. E acabou o jogo e é isso que importa. Vitória 3 pontos, 10º colocado, é isso aí. Eu tenho algumas coisas aqui, porque primeiro, é muito bom que o Vitória vença já sem ritmo. Se você parar para entender o que é que isso significa, é que o Vitória ainda não está no seu melhor momento, os jogadores ainda não estão tão bons assim, não estão no seu prime, digamos assim, não está tão bem encaixado, mas o Vitória já venceu. E que bom que venceu, porque poderia muito bem ser aquela derrota de, pô, tá voltando agora, o time tá muito descansado, o Vasco achou uma bola na cabeça do cara, um pênalti, nada a ver, 1-0 Vasco dentro do Barradão, e daí, enfim, daí é uma derrota e a gente, meu Deus do céu, já sabe, diminui o ânimo dos jogadores, mas que bom que vence, não só para a torcida, mas também para os jogadores, que entendem, pô, a gente não tá 100% ainda, mas a gente já ganhou. E daí cria um ânimo pro jogo fora de casa, que eu espero muito que o Vitória chegue ainda melhor do que foi esse jogo, porque não é muito difícil ser melhor do que foi esse jogo, mas muito bom
para que a gente consiga vencer a primeira fora de casa. O Botafogo, inclusive, que está com um certo problema interno, se não me engano, está com transferban, alguma coisa assim, e não está tão bem o Vasco, ou o Botafogo, confundi. Mas enfim, continuando aqui, que eu tenho algumas outras coisas anotadas. Primeiro, que o Vitória abre 5 pontos da zona, se eu não me engano é o próprio Vasco que está em 17º colocado ali. O Vitória está com 25 e o Vasco está com 20. Isso se não aconteceu alguma outra coisa, eu acho que não. Até o momento que eu olhei era o Vasco que estava em 17º. E a não ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo já mudou. Porque, obviamente, como eu falei, as rodadas não aconteceram todas ainda. Foi só alguns jogos seletos ali. A rodada vai começar de fato, o Brasileiro não vai começar de fato, vai voltar de fato lá para depois do final da Copa. E outras coisas que eu anotei aqui, e isso daqui é a parte que mais tá me alegrando. Se a gente olhar as estatísticas do Vitória, não desse jogo, mas do Vitória como um todo no Campeonato Brasileiro, eu coloquei aqui a diferença entre o normal, que é o considerando tanto fora quanto dentro de casa, e só dentro de casa. O Vitória tem 25 pontos no campeonato, 17º, décimo colocado. E dentro de casa o Vitória tem 22. O Vitória conquistou 3 pontos, fora de casa com 3 empates. Dentro de casa tem 22 pontos. Isso, se a gente colocar a tabela com os times jogando só dentro de casa, o Vitória é o 4º melhor time dentro de casa. Isso, se a gente olhar muito bem, olhar com um pouquinho mais de atenção nessa tabela, os times que estão acima dele, o terceiro, o segundo e o primeiro, estão apenas a 1 ponto de diferença, e tem 2 desses times que tem um jogo a mais dentro de casa. Meus amigos, tem alguma coisa se criando aqui. Se a gente olhar, o Vitória tem 18 jogos no total, 9 dentro de casa, e o aproveitamento, no geral, o Vitória tem 46,3% de aproveitamento. E aproveitamento, para você que não prestou atenção, não sabe muito bem o que é basicamente cada jogo vale 3 pontos. Quanto por cento desses 3 pontos? É como se a gente pegasse os 18 jogos e multiplicasse por 3. E daí a gente acha a porcentagem de quantos pontos o Vitória poderia ter ganhado se ganhasse todos, e quantos pontos o Vitória realmente ganhou, a gente acha essa porcentagem. 46,3% no normal, considerando dentro e fora de casa, no campeonato como um todo. Dentro de casa, meus amigos, o Vitória tem 81,5%. Se eu não me engano, o segundo maior aproveitamento, considerando todos os times. Nem o primeiro colocado. O primeiro colocado tem 70 e poucos por cento. Como eu disse, ele tá com 1 ponto a mais. E esse 1 ponto é de um empate dentro de casa. O Vitória tem 9 jogos e 7 vitórias. Um empate e uma derrota. E como eu falei, aquele jogo terrível contra o Corinthians e o jogo contra o Flamengo, se não me engano, é o que o Kaiser perde pênalti. Então, meus amigos, é um time que, meu Deus do céu, dentro de casa a gente tem uma certa arrogância. Porque pode vir qualquer um aqui. Na Copa do Brasil a gente eliminou o Flamengo. Fez um 2-0. O Flamengo não jogou nada dentro de casa. Dentro da nossa casa, né? Os outros times que chegaram aqui, só o Corinthians que conseguiu arrancar um empate 0-0. Aquele jogo, meu Deus do céu. O famoso harambol. Mas, e se a gente olhar também, que eu não tenho uma última coisa aqui que eu esqueci, que é o saldo de gols. No geral, o Vitória tem menos 3. Saldo de gols é gols feitos menos gols sofridos. Então, menos 3 quer dizer que o Vitória sofreu 3 gols a mais do que fez no campeonato como um todo. E o saldo de gols dentro de casa é 12. O Vitória fez 12 gols a mais do que sofreu dentro de casa. E se a gente vê essa discrepância tão grande, é porque a gente percebe o quão ruim o Vitória está fora de casa, e por isso que é tão importante que a gente vença essa primeira fora, para a gente engrenar e conseguir vencer mais fora de casa. Vitória é o 4º melhor mandante, como eu já falei, tem 1 ponto a menos do primeiro ao terceiro. E um dado curioso aqui, que é mais curiosidade do que qualquer coisa, se a gente pegar o ano de 2013, que o Vitória era 5º colocado, que o Vitória terminou como 5º colocado, se não me engano, com 59 pontos, no primeiro turno o Vitória faz 23 pontos. Esse ano, falta o jogo atrasado, como eu falei, do Botafogo, da 4ª rodada, então ainda vai ter mais um jogo, que é justamente esse jogo fora que eu tô falando aqui. O Vitória já tem 25. Se Deus quiser e o Vitória vença o Botafogo fora de casa, o Vitória vai a 28 só no primeiro turno. Meus amigos, tende a se criar um campeonato histórico para o Vitória. Se essas contratações realmente se provarem boas, se essas contratações realmente ajudarem
e fazer com que a gente consiga vencer mais fora de casa. E tudo bem que a gente não vença todas dentro de casa como tem sido. Se a gente vencer um pouquinho mais fora de casa e perder um pouquinho desse aproveitamento dentro de casa, tende a se tornar um ano histórico, se não já está sendo um ano histórico para o Vitória. E eu não quero zicar, porque ainda não acabou, mas a gente tende a ver algo muito bom, se, obviamente, tem ainda 18, 19 rodadas aí para frente, mas tem coisa a acontecer. Tem algumas coisas a acontecer, a gente está numa tendência grande de vamos com calma, vamos por partes, vamos jogo a jogo, agora é Botafogo e Vitória fora de casa, e a gente torce pela vitória, pela primeira vitória fora de casa. Enfim, é isso aí. É isso aqui que eu tenho anotado. Eu tenho a anotação final aqui que eu devo fazer um vídeo da janela. De novo, eu já falei no meio do vídeo, mas eu devo fazer um vídeo da janela. E comenta aí embaixo o que, é que você acha desse vídeo da janela, o que, é que você acha que eu posso fazer nesse vídeo. Eu tenho uma ideia, mas se você quiser me dar ideias aí embaixo, eu vou aceitar. Eu vou gostar, vou pegar ali algumas ideias, talvez se vocês comentarem. E enfim, eu só tô esperando essa janela se acalmar um pouquinho. Mas é isso aí, tamo de volta. Até o próximo vídeo, que o Vitória vença a primeira fora de casa, e que bom que o Vitória já começou vencendo, um jogo horrível, mas o que importa é que perdendo, jogando mal, jogando bem, fazendo o que for no jogo, o Vitória ganha dentro de casa, e tomara que a gente ganhe, vamos lá, 50% dos jogos, a gente consegue ali uns 3 pontos, é pedir muito fora de casa? É, né? É 40% então, 40%, pô, se a gente consegue os 40%, eu nem fiz isso aqui, essa expectativa, mas se a gente faz 40% fora de casa, e pô, se de 80% dentro de casa a gente vai para 75%, meus amigos. Enfim, vamos lá, vamos por partes. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!